Vamos acompanhar agora o caso de Sidney. Ele tem 28 anos, é solteiro e atua como técnico de iluminação em eventos, uma profissão que o obriga a passar muitas horas sem dormir. Com frequência, ele e seus amigos saem de madrugada e, junto com o álcool, consomem cocaína. Recentemente, ele sentiu palpitações e, por isso, resolveu consultar um médico. Casos como o de Sidney correm o risco de passarem despercebidos pelos profissionais de saúde. Isso acontece porque ainda existe um preconceito e aquilo que chamamos de estereótipo. Isto é, as pessoas acham que está na cara do paciente se ele tem ou não problemas com drogas. Mas lembre-se que muitas vezes as aparências enganam e alguém que você jamais imaginaria pode ter problema com o uso de substâncias. Muita gente pensa que todos os usuários de cocaína são pessoas com vidas desregradas, próximas à marginalidade, ou então que sejam ricas e usem a droga em ambientes sofisticados. Generalizações como essas são perigosas, pois dificulta a detecção precoce do uso de drogas ilícitas. Além disso, existe uma forte conotação moral de que o usuário é fraco ou que não tem força de vontade, o que atrapalha abordagens mais adequadas ou faz o profissional desistir antes de tentar. Portanto, para uma intervenção eficaz, é necessário que o profissional não tenha preconceitos e tente compreender a realidade do usuário sem julgá-lo. A enfermeira Rosana aborda Sidney na sala de espera da Unidade Básica de Saúde enquanto ele aguarda a consulta médica. Ela se apresenta e pergunta se ele concorda em responder um questionário sobre hábitos de saúde. Após uma rápida introdução, na qual pôde perguntar sobre horas de sono e atividades físicas, ela o convida para responder um questionário sobre o uso de substâncias que podem afetar o cérebro, incluindo o álcool, tabaco e outras drogas. Neste caso, o instrumento utilizado é o ASSIST, questionário para triagem do uso de álcool, tabaco e outras substâncias. Após garantir o sigilo das respostas e aplicar o questionário, Rosana fica sabendo que Sidney consome álcool e cocaína cerca de 2 vezes por semana e que já teve alguns problemas financeiros por causa disto. Sidney, nesse questionário que você preencheu, eu verifiquei que a sua pontuação para álcool é de 21 pontos, para cocaína é de 19 pontos. Isso significa que você já apresenta problemas relacionados ao uso dessas duas substâncias. Veja, você colocou que a sua mãe se preocupa com o seu consumo de álcool, que você já perdeu dias de trabalho por causa de ressaca. E no caso da cocaína em especial, a passagem do uso de risco para a dependência pode acontecer com rapidez. Além disso, talvez as palpitações que você sentiu tenham a ver com este consumo. Bom, o médico é quem vai confirmar isso, mas será que podemos conversar um pouco mais sobre essas drogas? Pode falar. O que você sabe sobre os efeitos da cocaína no seu organismo? Eu sei que a cocaína me deixa pilhado, acelera meu coração um pouquinho e eu fico acordado um tempão. Mas é que eu preciso disso. No meu trabalho, muitas vezes, eu tenho que ficar várias horas da noite acordado. Olha, Sidney, não dá para negar que as drogas podem dar sensações boas, mas elas também podem causar vários problemas. E realmente, a cocaína, ela pode causar essa sensação de euforia, agitação, mas o seu uso afeta o coração, podendo causar, além do aumento dos batimentos, as palpitações, até infarto. Você sabia? No cérebro pode provocar acidentes vasculares cerebrais, que são chamados derrames. E o uso repetido pode causar um problema que é chamado isquemia, que é a chegada de pouco oxigênio, glicose, nutrientes em partes importantes do seu cérebro, podendo causar diminuição da atenção, concentração e memória. Bem que eu desconfiei que podia ter relação com as palpitações. Gostaria que você ficasse com esse material informativo que explica tanto os efeitos do uso da cocaína quanto do álcool e outras drogas. Leia e pense no assunto. Rosana está usando as técnicas de entrevista motivacional e intervenção breve, cujo objetivo é ajudar as pessoas a se conscientizarem de seus problemas e a tomarem uma atitude em relação a eles. Vamos lembrar os princípios gerais. Primeiramente, é importante que o profissional mostre uma atitude acolhedora, que esteja aberto para escutar e a compreender o paciente sem julgá-lo.
Além disso, é preciso que esteja disposto a explorar com ele a incoerência muitas vezes demonstrada entre seu comportamento e suas metas pessoais. Mas cuidado, o profissional de saúde deve evitar a confrontação, deve convidar o próprio paciente a refletir sobre o assunto. Em vez de tentar eliminar a resistência por ele apresentada, é melhor levá-lo a considerar as novas informações e alternativas em relação ao uso das drogas. Um passo fundamental é criar um clima positivo e acolhedor, dando muita atenção para a responsabilidade do paciente e estimulando-o, mostrando que confia nele e na sua capacidade de mudar. Veja agora como Rosana, depois de ter fornecido a Sidney informações sobre as drogas, vai levá-lo a ponderar sobre as vantagens e desvantagens do uso e discutir fatores que o motivem a mudar seu comportamento. Sidney, você poderia me contar um pouco mais sobre o que acontece quando você usa álcool e cocaína e por que usa essas substâncias? Bom, no meu trabalho muitas vezes eu fico noites inteiras acordado ou fico até de madrugada preparando um evento. Aí normalmente quando eu saio de lá vou com os colegas até um bar, a gente cheira, bebe, que ajuda a ficar acordado e a curtir a noite. Então geralmente quando você consome cocaína, usa álcool também? É. Então, para você, as vantagens de uso estão relacionadas à diversão com os amigos? Né? Você fica mais animado, falante, sem falar que anima de fazer alguma coisa depois, né, do trabalho. Sidney, você vê algum lado ruim no uso de cocaína e álcool? Como é para você o dia seguinte, por exemplo? Não, mas isso é normal. Mas é que você me disse que chegou a perder trabalho por conta dessa saída com os amigos. Você não vê problema nisso? Mas eu não perdi só por causa da cocaína. É porque eu tava cansado, tinha trabalhado demais. Mas é normal, no dia seguinte bateu o arrependimento. E tem algum outro ponto negativo? Por exemplo, você gasta mais do que pretendia com isso? O preço não sai barato não. Eu acabo gastando bastante com cocaína, bebida. Esses dias eu briguei com minha namorada por causa dessas baladas. Ela ficou brava comigo, eu acabei sendo um pouco mais agressivo com ela. E foi horrível. Porque eu tenho muito medo de ela me deixar, sabe? E ela sabe que você cheira cocaína? Não, e nem quero que ela descubra. Eu corri muito tempo atrás dela e não quero que ela saiba. Bom, então a vantagem é basicamente a diversão com os amigos. E as desvantagens são a ressaca, o arrependimento, o medo que a sua namorada descubra, além dos gastos. É isso? Olha, Sidney, é claro que as escolhas em sua vida são suas, assim como é sua responsabilidade pelo que você faz. Mas pelo que entendi, a sua namorada é uma pessoa importante. Você não gostaria de perdê-la ou decepcioná-la. Você não acha que o uso dessas substâncias pode atrapalhar os seus planos? Talvez. Nesse caso, se você quiser, nós podemos pensar em outras formas de diversão. Você lembra, por exemplo, de alguma coisa que você gostava de fazer, que não esteja relacionado ao uso de cocaína e álcool e que você tenha deixado de fazer? Eu gostava de correr, jogar basquete. Cheguei a participar de algumas corridas, a competir com o meu time. Aí eu comecei a trabalhar e meu horário é daquele jeito que eu te falei. Ficava a noite inteira trabalhando e é muita correria, não dava mais para treinar. Aí eu saio no dia seguinte e não tenho mais disposição para fazer nada. Eu larguei tudo. Quem sabe retomar isso seja um bom começo. Mesmo que não seja para competir, pode ser divertido. E além do que o esporte exige bastante do corpo. Né? E eu era bom, hein? Treinava bastante, corria cedinho, nos finais de semana eu jogava basquete. Agora não tem mais fôlego para nada, sem falar das palpitações, né? Bom, Sidney, daqui a pouco você vai passar pelo médico e é importante que você converse com ele a esse respeito. Talvez ele peça um eletrocardiograma, especialmente se você pensa em voltar a fazer exercício. Mas eu tenho certeza que se você achar mesmo que vale a pena interromper o uso de drogas e decidir fazer isso, você vai conseguir. Afinal, você era esportista, eu aposto que tinha bastante disciplina, não tinha? Tinha sim. Quem sabe você não vai trocando uma atividade pela outra?
controlando a vontade de sair à noite, Voltando para casa para acordar cedo no dia seguinte, voltar a correr e até mesmo entrar de novo num time de basquete. É, né? Quem sabe? você tinha bastante amigos que praticavam esportes, não tinha? Tinha sim. Eu conhecia bastante gente. Na verdade eu me afastei, mas eu acho que a grande maioria continuou jogando. Bom, quem sabe não é o momento de você retomar o contato com eles. Talvez você também poderia falar com a sua namorada? Não, eu não quero que ela descubra, não. Bom, tudo bem, isso é uma decisão sua. Mas você poderia contar para ela que pretende voltar a jogar basquete? Quem sabe ela até não vai torcer por você. Ah, isso com certeza. Eu vou falar pra ela. Quem sabe, né, voltar a conversar com o pessoal do time, né? Bom, eu acho que tá dando o horário da minha consulta, eu preciso voltar pra lá. Tá certo, Sidney, eu gostei muito da nossa conversa. Eu espero que você consiga colocar em prática o que a gente conversou. Se precisar de alguma coisa, só me procura aqui, tá bom? Tá bom, obrigado. Tchau, viu? Tchau, obrigado. Como você viu durante a intervenção, a profissional de saúde conseguiu encontrar elementos motivadores para que Sidney considere a interrupção do consumo de drogas. Mesmo que ele se recuse a discutir o problema com a namorada, ela é fator de incentivo para a mudança. E entre os antigos companheiros de time, Sidney tem a possibilidade de encontrar um ambiente de apoio para a sua decisão.